Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos continuar e vamos para a nossa segunda parte. Nessa segunda parte, a gente vai trabalhar o conceito segurança alimentar, que se caracteriza pelo acesso pleno e regular a alimentos que tenham qualidade e em quantidades suficientes, sem que para isso seja necessário, então, comprometer outras necessidades essenciais. Então, quando a gente tem no nosso dia a dia alimentos de qualidade e de quantidade suficiente, né, nós estamos tendo o que a gente chama de segurança alimentar. Existe o contrário, a insegurança alimentar. A insegurança alimentar ela vai ocorrer então quando há uma incerteza sobre este acesso, tá, a alimentos em um futuro próximo ou ainda a diminuição da qualidade desses alimentos, como uma estratégia para garantir a quantidade de alimentos necessária. Então é quando a gente meio que dá aquela oscilada, né? Eu vou comprar menos coisas, porque eu também não tenho dinheiro suficiente para comprar aquela quantidade que eu estava acostumada. E além dessas coisas, eu ainda posso colocar coisas que têm valor nutricional menor daquilo que eu acostumava a comer. Então, eu diminuo a regularidade da minha alimentação, boa, e a qualidade desses alimentos. Então, quando isso ocorre, né, a gente pode ter três níveis de insegurança. A insegurança leve é quando essas duas coisas, né, que é a questão da regularidade, ou seja, da quantidade e da qualidade, elas acontecem ao mesmo tempo. A gente tem uma insegurança leve. Agora, se há uma redução da alimentação de um ou de mais adultos de uma moradia para mas não das crianças dessa moradia, nós temos a insegurança moderada. Ou seja, os adultos deixam de comer certas coisas para deixar as crianças comerem. Por exemplo, frutas, né? Dependendo da época do ano, a fruta é muito cara. E aí a gente sabe que fruta é importante. Então, naquela família, compra-se fruta, mas a fruta ela é mais voltada para as crianças, porque elas estão em desenvolvimento. Agora, se isso ocorrer com todos os moradores de um mesmo domicílio, aí incluindo adultos e crianças, nós temos uma insegurança grave, certo? Então, nós temos diferença de segurança alimentar e insegurança alimentar, e a insegurança ela pode ter três condições: a leve, a moderada e a grave, tá? Nós, neste momento do material, a gente trabalhou o conceito de transtornos alimentares. Então, olha lá, ó. Quem nunca perdeu o apetite por estar chateado com algum acontecimento ou comeu, né, um docinho para alegrar o dia? Ou sentiu vontade de comer algo específico, como pipoca ou chocolate? Ou então se fartou com a macarronada de domingo? Nenhuma dessas situações caracteriza transtorno alimentar. Isso são coisas normais que podem acontecer porque são fatos esporádicos, certo? Mas, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, os transtornos alimentares se caracterizam por comportamentos alimentares que são nocivos, como a restrição de calorias e compulsão alimentar. As causas desses problemas são diversas, como problemas familiares, sociais ou afetivos, questões hormonais, pressões de trabalho e assim por diante. Então a gente tem um conjunto de fator externo que influencia aí na nossa vontade de comer ou não comer as coisas, né? As formas mais comuns são a anorexia, a bulimia e o transtorno alimentar compulsivo, que é o TAC, e se manifestam a partir de uma preocupação, né, excessiva com o corpo, ou seja, a questão da forma, a questão do peso, de atitudes físicas exageradas ou até de comportamentos de purgação, como o uso de laxantes e diuréticos, e a utilização de vômitos após o consumo de alimento. Então, é o fato da pessoa vomitar, né, comer para saciar aquela vontade e depois ela vomita porque ela não quer que aquilo seja absorvido pelo corpo com medo de engordar. Quando a gente fala de laxante, a gente fala, né, para você poder, né, ir ao banheiro mais vezes e fazer, né, e ter aquela parte do sistema digestório que são as fezes. Estou eliminando. Quando eu falo de diuréticos, é a eliminação de água, então é aquela questão da urina. Mas vamos lá. A anorexia é caracterizada, entre outros fatores, por um paciente de baixo peso que ainda assim tem medo de ganhar peso e apresenta uma imagem distorcida do seu próprio corpo.
Então ele já está magro, mas ele olha no espelho e ele ainda vê assim, eu estou gordo, né? A bulimia é identificada por episódios de compulsão alimentar seguidos de tentativas inadequadas de compensar a compulsão, de modo a evitar o ganho de peso. Como na anorexia, também se caracteriza por uma imagem distorcida do próprio corpo. É aquele fato de você comer, saciar a sua vontade e vomitar de novo, né? E no caso do transtorno alimentar compulsivo, ocorre ingestão descontrolada de quantidades maiores do que o estômago é capaz de suportar, de 2 ou mais vezes por semana. Então, isso é uma coisa mais rotineira. A pessoa come, 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 né? Todos esses transtornos alimentares podem trazer prejuízos importantes aí para a saúde do paciente. A identificação deve ser feita por um médico e o tratamento, então, geralmente é multidisciplinar, incluindo então o acompanhamento psicológico e a redução alimentar através de um nutricionista. E nós fechamos o módulo, né, sobre esse texto da fome durante a pandemia que ocorreu aí em 2019, 2020, a pandemia de Covid-19, né? Segundo a pesquisa feita aí pela Rede Brasileira de Pesquisa, tá? Cerca de 19 milhões de brasileiros enfrentaram a fome no último trimestre de 2020. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos domicílios brasileiros, ou seja, o que corresponde a 55%, 55,2%, o que corresponde a 16,2 milhões de pessoas, experimentou aí um grau de insegurança alimentar. A insegurança alimentar grave foi identificada em 9% dos domicílios brasileiros. Então, desses 55, 9% atingiu o nível mais grave de insegurança, tá? Foi possível ainda constatar que o impacto foi maior na área rural do que na área urbana e também aí nas regiões norte e nordeste. Uma pandemia não provoca apenas doenças, causa impactos econômicos importantes, levando muitas famílias a passar fome. Lembrando que durante a pandemia, muitas pessoas perderam o seu trabalho porque o serviço fechou, né? A empresa fechou. Então, isso comprometeu o orçamento mensal dessas famílias, né? Então, além da importância de cuidarmos da saúde, né, individual, adotando hábitos de higiene, as autoridades competentes devem cuidar da saúde coletiva, garantindo a segurança alimentar aos que necessitam, né, o acesso de saneamento básico e a realização, né, de campanhas de vacinação. Então, os órgãos governamentais, né, eles têm que ter aí uma ação coletiva para manter uma segurança alimentar para as pessoas, tá? A questão do saneamento básico, que é a questão de lixo recolhido, esgoto tratado e água tratada, que daí a gente acaba não tendo contato com vetores e assim a gente não pega doenças, e a campanha de vacinação, que é a prevenção, certo? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.